Gente, eu estou muito afim ainda de ouvir um pouco mais sobre essa pesquisa e vamos convidar, então, aqui duas pessoas muito queridas que participaram, que coordenaram esse projeto. Vamos chamar a Mari Rezegue e o Marcos Barão aqui com a gente. Boa noite, Boa bem-vindos! noite, Kimani. Boa Gente, noite, boa sobe o like para noite. eles, viu? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Mariana Rezegue, sou secretária executiva do Movimento, coordenei a pesquisa Atlas das Juventudes, junto com meu parceiro Barão. Boa noite, galera. Meu nome é Marcos Barão, coordeno o Atlas das Juventudes com a minha parceira Mari, represento o Pacto das Juventudes pelos ODS nesse projeto, e a gente está muito feliz de começar o Festival Atlas das Juventudes, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco dessa iniciativa que é tão importante e que foi fruto, assim, de um mergulho enorme, né, Mari, que a gente fez ao longo dos 2 últimos anos, conhecendo e pesquisando as realidades e diversidades, desafios e potencialidades das juventudes do Brasil. Então, agora, a gente quer contar um pouco sobre o que é o Atlas das Juventudes e como foi esse processo para a gente chegar até aqui. A gente vive hoje no Brasil a maior geração de jovens da história do nosso país. Somos quase 50 milhões de jovens que têm diferentes realidades, vivem em diferentes contextos, diferentes sonhos, diferentes questões. E a gente preparou uma pesquisa que fosse capaz de ouvir essa diversidade, de ouvir a potência das juventudes, para que a gente possa caminhar e transformar a geração. Bom, então, contando um pouco dessa história para vocês, a gente tem uma apresentação que a gente quer fazer para vocês sobre como foi esse processo do Atlas das Juventudes. Eu acho que o primeiro lugar de onde a gente começa é um lugar de potência. Nós temos a maior geração de jovens da história do nosso país. O Brasil é lar de quase 50 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Nós nunca fomos tão jovens e, muito provavelmente, nunca mais seremos tão jovens. Isso significa, quando a gente fala dessa grande geração de jovens, são quase 50 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, significa que a gente está vivenciando um fenômeno chamado bônus demográfico, que é basicamente quando a gente tem uma grande parcela da população que entra numa etapa da vida, que é uma etapa da vida de participar ativamente da economia e da sociedade, nas diferentes esferas, e se essa geração recebe os investimentos certos, do jeito certo, na hora certa, se essa geração de jovens tem os seus direitos protegidos e garantidos, a gente pode alcançar uma segunda metade de século com uma realidade muito diferente para o nosso país, muito diferente daquilo que a gente vive hoje, com uma população mais educada, com redução das desigualdades e, principalmente, com um processo de desenvolvimento que olha para todas as pessoas, que é sustentável e sem deixar ninguém para trás. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa grande janela de oportunidades da maior geração de jovens da história do nosso país, essa mesma geração ela enfrenta uma série de desafios. E a gente vive, então, essa janela de oportunidade, como o Barão comentou, e nunca antes a gente teve esse processo e a gente vai precisar passar por uma transformação importante. Então, eu queria passar aqui, mais uma vez, contando para vocês, a gente vive uma geração em risco. A gente tem um perigo de perder essa geração por conta das violências constantes que a gente tem. O genocídio da juventude negra, a violação de direitos que a gente constantemente ouve dos jovens, e a gente precisa apoiar o desenvolvimento das juventudes nos seus contextos, nas suas realidades, nos seus sonhos e nas suas transformações. Para passar por isso, a gente tem esse desafio de fazer isso como geração e como sociedade. E eu acho que uma coisa muito importante de falar é que já antes da pandemia, a gente está vivendo um período que é muito desafiador e não à toa a gente está aqui com distanciamento social nesse festival, fazendo um festival online, com você participando com a gente de casa. Esse momento ele é muito desafiador, tem sido muito triste para muita gente, mas já antes da pandemia, essa geração já sofria com uma grande violação e constante violação dos seus direitos. Seja, como a Mari falou, com o genocídio da juventude negra, diferentes formas de violência, de preconceito, o desemprego na população jovem, que já antes da pandemia era mais que o dobro da taxa média da população geral, e agora cresce mais 6 pontos percentuais. Então, a gente tem muito jovem, muita jovem sem emprego e sem renda. Além disso, os impactos na educação que a gente estava sofrendo na pandemia e a negligência com a educação que a gente já sofria. Então, todos esses fatores, eles criam um risco muito grande para essa geração que é potente. Então, quando a gente fala de juventude, além de potência, a gente também pode falar de desafios. Agora, para além disso,
a gente tem um outro elemento que é um elemento de urgência e que é muito importante. Porque essa janela de oportunidades, ela tem um prazo de validade. E é isso que provoca tanto a gente, né? Porque o que a gente tem como projeção populacional, quer dizer, ao longo da nossa história daqui para frente, a gente vai viver um processo de envelhecimento acelerado da nossa população. Se hoje, 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras tem 15 a 29 anos, em 2060, 1 em cada 4 brasileiros e brasileiras vai ter 65 anos ou mais. Ou seja, e é muito importante a gente falar isso, precisa ser agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E, por último, eu acho que nessa reflexão que a gente tem feito sobre o Atlas das Juventudes e sobre os desafios, perspectivas e potências da juventude no nosso país, a gente enfrenta um último desafio que é enorme para todos os desafios cotidianos que as juventudes em todo o Brasil vivenciam, que é a lacuna de dados. Então, para que a gente tenha a capacidade de fazer esses investimentos certos, do jeito certo, na hora certa, é muito importante que a gente tenha acesso à ciência, a dados, às evidências que possam sustentar a construção de políticas públicas, de programas, de projetos, de iniciativas para você, jovem, que está assistindo a gente, seja no Acre, seja em Alagoas, seja no Paraná ou qualquer outro lugar do Brasil. Você, no seu território, tem esse direito. Não é um benefício, é direito conquistado não só pela nossa Constituição, mas pelo Estatuto da Juventude, que é a lei que estabelece o nosso marco de direitos. Então, essa janela de oportunidade estabelece uma urgência para a nossa ação. E foi por isso que nós criamos o Atlas das Juventudes. A gente entende que a gente precisa conhecer para que a gente tenha a capacidade de transformar. Então, quando a gente fala do Atlas das Juventudes, a gente tem 2 aspectos fundamentais. Um, que é a nossa missão. E a gente fala muito sobre o desejo de produzir, sistematizar, disseminar dados sobre a população jovem no Brasil e, por meio disso, apoiar todo mundo, seja você de movimento social, de coletivo, da sua comunidade, seja de uma organização de juventudes, seja de governo, que você possa formular projetos, programas, olhando para as juventudes que estão à sua volta ou para a tua realidade e, através disso, com programas que sejam efetivos, eficientes, que tenham a capacidade real de transformação, mudar as realidades do presente e do futuro do nosso país. Então, esse é o Atlas das Juventudes, é um mergulho que a gente fez nos últimos 2 anos, a gente quer contar para vocês como é que foi esse processo. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer nessa investigação sobre o Atlas da Juventude, sobre as juventudes do Brasil, foi um mergulho muito importante nas principais bases de dados do Brasil. Quando a gente fala de lacuna de dados, a gente está falando da ausência de dados disponíveis, atualizados, sistematizados sobre a população jovem no Brasil. Para que a gente tenha a capacidade de pensar projetos, por exemplo, para o seu território, para a sua comunidade, a gente precisa ter um conjunto de evidências que sejam disponíveis e que estejam atualizados. Só que o último censo demográfico que a gente teve no Brasil foi em 2010. Então, isso fragiliza muito os instrumentos da política pública de formulação de projetos no nosso país. Então, a gente começou esse nosso projeto, o Atlas da Juventude, fazendo um mergulho nas principais bases de dados, com uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social, Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. E nessa etapa que nós desenvolvemos com a Fundação Getúlio Vargas, nós desenvolvemos panoramas, simuladores, nós trabalhamos para atualização, para sistematização das principais bases de dados que sejam do país e do mundo, para que a gente possa ter a capacidade de comparar a realidade de jovens do Brasil com jovens de outros países. Nós desenvolvemos mapas, simuladores e atualizamos bases de dados sobre a realidade da juventude, não só no aspecto nacional, mas para estados e municípios, para que a gente tenha a capacidade de implementar também a política no território. Isso é um elemento super importante da nossa fala. E uma série de outros projetos dentro da pesquisa, sejam mapas, índices, artigos que a gente desenvolveu, que estarão disponíveis para vocês ainda hoje. Não é, Mari? Sim, no nosso site da plataforma. Acessem. Queria apresentar para vocês também nossos parceiros. Nada disso seria possível sem a gente ter conseguido fazer uma grande aliança de organizações em torno desse projeto.
A gente teve parceiros que acreditaram nessa ideia desde o começo, estão com a gente quando ainda era uma ideia. A gente tem o Atlas das Juventudes. Então, o Instituto Cicobi, o Instituto Arapiaú, Itaú Educação e Trabalho, grandes parceiros desde o começo com a gente. Legado para a Juventude Brasileira, Fundação Arimax, Fundação Roberto Marinho, Sede Cultura, Eureka e Global Opportunity Youth Network, o GOIN, grandes parceiros queridos que devem estar nos assistindo. Então, o Barão já começou a contar para vocês um pouco dessa imersão que a gente fez com a FGV. A gente pensou, para suprir a lacuna de dados, em 3 grandes etapas que fossem capazes, né, de trazer para a gente essas evidências que são tão necessárias. Na etapa quantitativa, que o Barão contou para vocês, a gente fez um esforço grande de sistematizar essas bases de dados. Na etapa qualitativa, que é a etapa com a Talk, que a gente fez com a parceira Carla Mayumi, querida pesquisadora também, a gente trouxe as vozes das juventudes. A gente foi a campo escutar os principais problemas que as juventudes viviam. A gente começou esse processo antes da pandemia, então a gente fez imersões etnográficas no Sul e no Sudeste. A pandemia, infelizmente, começou no ano passado. A gente pausou esse processo, transformou o processo de pesquisa em entrevistas aprofundadas e numa grande survey online, que a gente disparou pelo todo o Brasil, e ouvimos mais de 2.600 jovens, selecionando perfis para que a gente pudesse extrair os principais insights. Nesse processo, a gente acabou destacando 15 destaques da pesquisa, que vão estar disponíveis também na plataforma. Espero que vocês estejam curiosos para conhecer com a gente. Passando por esse processo de diagnóstico que a gente fez com a FGV Social e com a Talk, a gente trouxe nosso parceiro Instituto Veredas, que consolidou com a gente as principais evidências que existem no Brasil e no mundo sobre os desafios das juventudes. A gente tem no Brasil, como o Barão comentou, o Estatuto da Juventude, que garante o direito das juventudes em diversos eixos. Só que a gente muitas vezes não sabe disso e não sabe o contexto que a gente vive em relação a esses direitos. Por isso, a gente pensou um relatório que está dividido pelos eixos do Estatuto da Juventude, muito bem escrito, com muitos dados interessantes, para que a gente possa vencer esses desafios. Então, dentro do contexto do relatório, a gente tem bússola de soluções, que é o que a gente chama de criar caminhos com as juventudes com e para as juventudes, para que a gente possa realmente incluir nesse processo a nossa geração. Essas evidências, elas estão disponíveis no relatório, que a gente lança amanhã, depois das mesas das pesquisas. Mas o grande ponto que a gente quer trazer para vocês hoje é que a gente está lançando essa plataforma com conteúdos muito interessantes já, para vocês conhecerem, e os sumários executivos, que a gente fez questão de fazer em 2 formatos. A gente fez um sumário executivo para pesquisadores, tomadores de decisão, gestores de juventudes, mas a gente também fez um sumário executivo para as juventudes, para que as juventudes saibam dos seus direitos, dos seus contextos, das suas realidades e que possam ajudá-las a transformar. E passando aqui para uma próxima etapa, acho que é muito importante dizer para vocês que hoje, nesse festival, no primeiro dia do Festival Atlas da Juventude, todo esse processo ele ganha forma. Então, a gente falou bastante coisa aqui, né? A gente conversou com muita gente. Nós conversamos com jovens de todo o país, com diferentes realidades, diversidades, sempre prezando pelo entendimento de que somos juventudes. Somos várias juventudes e várias realidades, e como um conjunto de individualidade e diversidade, somos uma geração que tem esse potencial de transformação. Nós envolvemos vários parceiros, parceiras, organizações, consultamos especialistas, conversamos com um monte de gente para a gente chegar até aqui. E todo esse conteúdo está sendo lançado ao longo dessa semana. E hoje, se você acessar www.atlasdajuventudes.com.br... Quero todo mundo acessando. Todo mundo acessando. www.atlasdajuventudes.com.br, você consegue acessar a nossa plataforma. E na nossa plataforma, além dos primeiros conteúdos que a gente vai lançar ao longo dessa semana, como a Mari falou, a gente já tem os sumários executivos, que a gente vai mostrar aqui também, que são divididos também pelos eixos, os 11 eixos do Estatuto da Juventude, que é super importante a gente falar isso também. E ali a gente tem vários conteúdos de todas as etapas do Atlas da Juventude, mas ao longo da semana, então fica de olho, participa com a gente nos próximos dias, e a gente vai soltando vários outros conteúdos, né, Mari? Sim. E acho que é interessante contar para vocês, né? Tem uma carinha dos nossos sumários aqui, a gente tem a diversidade das juventudes, a gente fez questão de destacar esse processo, trazendo os perfis diferentes de juventudes que a gente tem no país, né? São muitas diversidades, são muitos contextos diferentes, e a gente sempre precisa pensar sobre isso.
Mas muito importante também contar para vocês que a gente está lançando também essa semana, junto com parceiros também muito importantes para nós, a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que nasceu dentro da reflexão que a gente já fazia dentro do Atlas, para pensar os impactos da pandemia na vida das juventudes. E eu quero, inclusive, mandar um salve aqui para todo mundo do Conselho Nacional da Juventude, que a gente se divide em vários chapéus aqui, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar também como presidente do Conselho Nacional da Juventude do Brasil, e tem várias organizações, movimentos sociais, coletivos, que estão participando com a gente, que já fizeram parte do Conjuve, que fazem parte do Conjuve, e essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Juventude, co-realizada com vários parceiros, o Em-Movimento, a Fundação Roberto Marinho, a Rede Conhecimento Social, o Porvir, Mapa Educação, a Visão Mundial, a Unesco, são todas organizações parceiras que acreditam e investem nas juventudes, e ao longo do nosso processo do Atlas das Juventudes, com a pandemia, a gente entendeu que era importante fazer esse mergulho profundo sobre os impactos que a pandemia tem tido nas nossas vidas, nas nossas aqui, e de vocês que estão assistindo e participando com a gente de casa. Na primeira edição dessa pesquisa, ano passado, nós tivemos mais de 33 mil, quase 34 mil jovens de todo o país que participaram com a gente. E esse ano, um ano depois do início da pandemia, nós tivemos mais de 68 mil jovens. Nós mais que dobramos a participação de jovens, e isso diz para a gente muito, né? Que as juventudes querem ficar vivas e querem poder falar dentro dos seus lugares de fala e ocupando também um papel de protagonista na sociedade e reivindicando aquilo que, mais uma vez, é o nosso direito, aquilo que a gente tem como projeto de país. Então, fiquem ligados que também, ao longo do nosso festival, a gente vai lançar também a pesquisa Juventudes e a Pandemia. E hoje a gente está aqui, então, para abrir esse festival. A gente pensou um festival que fosse capaz de romper as bolhas, de trazer para as pessoas diferentes contextos essa realidade que a gente vai apresentar nas pesquisas, que a gente lança a partir de amanhã, oficialmente nas mesas. Mas eu queria contar para vocês que muito mais do que celebrar, né, a gente está num momento difícil do Brasil, muito mais do que celebrar, é que a gente precisa realmente levantar a voz das juventudes, trazer essa geração para ser protagonista da sua transformação. Então, eu vou chamar a Kimani de volta aqui no palco para a gente abrir oficialmente nosso festival. São 4 dias de programação. Seja bem-vinda. E só, Kimani, bem-vinda de novo, aqui, né? te agradecer de verdade. Obrigada. Que você é muito melhor do que a gente nesse processo. A gente está contando uma história para vocês, esse processo que não envolve só a gente. Então, queria de verdade te agradecer, mas agradecer também a equipe que trabalhou no Atlas das Juventudes, a equipe do Em-Movimento, todas as organizações que fazem parte do Em-Movimento, todas as organizações que criaram o Pacto da Juventude pelos ODS lá atrás e ajudaram a gente a sonhar esse Atlas das Juventudes. Quero agradecer também uma outra pessoa que não está aqui com a gente, mas deveria estar, que coordenou esse processo com a gente, que é o Ricardo Leal. Né, Salve especial para o Ricardo Leal. Ricardo Leal, que além de tudo é um artista maravilhoso, além de coordenar também com a gente o Atlas. Então, todo mundo que participou, a gente não vai conseguir falar, todo mundo que ajudou a gente a chegar até aqui, muito obrigado. E agora, vocês estão em melhores mãos do que as nossas aqui, mas mais uma vez, seja bem-vindo ao palco aqui, Kimani. Obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos e a todas. Não dá para dar uma salva de palmas? Sobe like aí para a Mari, para o Marcos, certo? A gente está aqui. Muito obrigada, gente.